Olá a todos, vamos fazer uma revisão aqui através de exercícios sobre a América. Então vamos iniciar aqui, aula 33. O continente americano, relevo. Então, descritores desejam analisar diferentes mapas temáticos relativos ao continente americano. D24, identificar diferentes formadores de relevo do continente americano. D32, compreender as transformações das paisagens provocadas pelas dinâmicas e pelos processos da natureza. Pergunta número 1 dessa aula. Na porção oeste do continente americano, encontramos grandes cadeias de montanhas, planícies e planaltos de altitudes elevadas. Apresentam formação geológica recente, com elevadas altitudes e picos. Assinale a alternativa que corresponde ao pico de maior altitude da América do Norte. Então vamos ver aqui. Letra A, Pico McKinley, Denali, também conhecido pelo seu nome oficial antigo, Monte McKinley. É a montanha mais alta na América do Norte, com um cume que chega a 6.190 metros acima do nível do mar. Então, a maior elevação, Pico McKinley, Denali. Continuando aqui. Número 2. Destacam-se na América 4 grandes conjuntos de relevo que se distinguem um do outro pela altitude. Podemos citar as altas cordilheiras do oeste, as planícies centrais, as depressões do centro e os planaltos e montanhas antigos desgastados no leste. Sendo assim, assinale a alternativa incorreta em relação ao relevo do continente americano. Então, na letra C nós encontramos a costa leste do continente é constituído por montanhas de formação recente. Isso está errado. São cadeias de montanhas antigas. Por isso apresenta elevadas altitudes. Não, são baixas altitudes ali no lado leste, lado de Nova York. Então vamos ler as corretas aqui. Letra A. No oeste do continente predomina uma formação rochosa recente, que se estende do Alasca até o extremo sul do Chile, recebendo diferentes denominações locais. Correto. B. Tanto na costa do Atlântico como na costa do Pacífico, existem as chamadas planícies litorâneas, formadas pela deposição de sedimentos marinhos fluviais, as conhecidas praias. Letra D. Na porção central do continente, há grandes planícies e depressões, como a planície central, na América do Norte, e as planícies e depressões da Amazônia, na América do Sul. Tá? Então, correto aí essas questões. Então, essa aqui foi a aula número 33. Vamos fechar aqui. Agora, nós temos a aula número 34. Descritores. Compreender as características dos usos dos recursos hídricos na América. E compreender as transformações nas paisagens provocadas pelas dinâmicas e pelos processos da natureza. Vamos lá. Na América do Norte, a América do Norte apresenta como principal característica em sua hidrografia os grandes lagos, localizados na fronteira dos Estados Unidos e do Canadá. Possuem uma área total de 250 mil quilômetros quadrados. E nesta região que estão as famosas cataratas do Niágara, ou Niágara. Sobre a hidrografia da América do Norte, assinale a alternativa
incorreta. Então, letra A. Entre os rios de maior destaque está o Mississippi. Sua bacia do Mississippi, cobre mais de 3.325.000 km². Este rio percorre os Estados Unidos de norte até o sul. Seus principais afluentes são o Missouri, o Arkansas e o Ohio. Então, correto a letra A. Letra B também está correta. É nas encostas das montanhas dos Apalaches que nascem os rios Hudson, Delaware, Susquehanna e Potomac, que despejam suas águas no Atlântico. No oeste da América do Norte, os rios mais importantes são o Columbia e o Colorado. Então, mais uma alternativa correta. Letra C. A região do Canadá apresenta vários lagos glaciais, lagos muito importantes aí. Entre eles o Winnipeg, o Grande Lago do Urso, o Athabasca, o Manitoba e o Grande Lago do Escravo. Destacam-se também outros rios importantes, como São Lourenço, como o Rio São Lourenço, Fraser, Mackenzie e Nelson no Canadá, e Yukon no Alasca. No México, destaca-se como o maior o Rio Grande. Então, esses são lagos e rios importantes aí da América do Norte. Então, letra C correta também. E a nossa alternativa errada vai ser a letra D. Em se tratando de mares e oceanos, a América é banhada pelo Oceano Índico? Não, completamente errado, No sul e no oeste, pelo Mar de Timor? Não, isso fica lá no Timor-Leste também, não é nada disso. Estreito de Torres, Mar de Arufa e Mar de Coral? Não, isso fica na região da Austrália. Inclusive, a América é detentora do maior recife de corais de todo o planeta, conhecido como Grande Barreira de Coral. Não, isso é na região australiana. Então, aqui vimos a primeira alternativa dessa aula. Número 2. O continente americano possui vários centros dispersores de água, áreas onde nascem os rios. Então, centros dispersores de água são áreas onde nascem os rios, e se espalham para outras áreas. Esses centros dispersores localizam-se nas montanhas, áreas mais altas, tanto a oeste como leste, e na porção central. Encontramos no continente americano 4 vertentes: a vertente do Ártico, a vertente do Atlântico, a vertente do Golfo do México e a vertente do Pacífico. Em relação a essas vertentes, observe a sequência abaixo, correspondente. Então, 1. Bacias hidrográficas da vertente do Ártico. 2. Bacias hidrográficas da vertente do Golfo do México. 3. Bacias hidrográficas da vertente do Pacífico. E 4. Bacias hidrográficas da vertente do Atlântico. Então, a primeira alternativa ali, essa vertente caracteriza-se pelas grandes bacias hidrográficas. Na América do Norte, destacam-se o Rio São Lourenço. Na América do Sul, destacam-se as bacias do Rio Orinoco e do Amazonas. Essa é a número 4, bacias hidrográficas da vertente do Atlântico. A próxima ali vai ser a número 2, bacias hidrográficas da vertente do Golfo do México. Então, 2 aqui. Nessa vertente está a maior bacia hidrográfica da América do Norte, o rio Mississippi e seus afluentes, como o Ohio, Arkansas e o Missouri, irrigam as terras das planícies centrais dos Estados Unidos. Então, 2. A próxima ali é número 1, seriam bacias hidrográficas da vertente do Ártico,
Os rios dessa vertente permanecem congelados quase o ano todo por causa do frio polar, então vertente do Ártico. Entre eles se destaca o rio Mackenzie, no norte do Canadá, né? E a última então vai ser 3 bacias hidrográficas da vertente do Pacífico. Aqui, ó, as bacias dessa vertente agrupam os rios que nascem nas montanhas do oeste e desaguam no Pacífico. Pela proximidade do litoral, são rios curtos, de corredeiras. Entre os rios que fazem parte dessa vertente estão o Yukon, no Alasca, o Colorado, nos Estados Unidos, e o São João, na Colômbia. Então, alternativa A vai ser a resposta correta. Então aqui já finalizamos então a aula 34, vamos fechar. Vamos para a aula 35. Aula 35, o continente americano, clima, né? Teremos aqui, né, como descritor, compreender as transformações das paisagens provocadas pelas dinâmicas e pelos processos da natureza. Então aqui a gente está encontrando a questão, né, clima. Número 1, a maritimidade e a continentalidade. Então, maritimidade de mar, a influência do mar, e continentalidade, a influência do continente, né? Então, são fatores climáticos que ocorrem pelo movimento das massas de água dos mares e oceanos, os quais interferem diretamente no clima, temperatura, umidade, etc., nas regiões do globo. Assinale a alternativa incorreta, né, errada, em relação à maritimidade e continentalidade. Então vamos ver aqui. Letra A é correta. As áreas que estão situadas mais próximas do litoral são caracterizadas por apresentarem maiores precipitações em relação às áreas que estão mais próximas do continente. Então, perto do mar, né, perto das praias, do oceano, você vai ter mais chuvas. Letra B, as regiões mais afastadas do litoral, influenciadas pela continentalidade, apresentam maior variação de temperatura em comparação às regiões litorâneas. Então, o interior, né, dos continentes vão ser com maiores amplitudes térmicas. C. O fator da continentalidade possui maior contraste entre as temperaturas de inverno e verão, certo, né? E a letra D está errada. É a medida de reflexividade de uma superfície. Então não tem nada a ver com a reflexão do Sol, né, da energia do Sol ali. Ela indica a capacidade de absorção dos raios solares pelo planeta Terra. Então é errada aqui, letra D. Próxima pergunta, então, número 2. Vamos ter a região que circunda o planeta nas proximidades do paralelo do Equador é atingida pelo clima equatorial. O clima equatorial é quente e úmido e possui rica biodiversidade. Entre os fatores que caracterizam o clima equatorial, podemos citar quais características aí? Então, letra D, essa é correta. Altos índices de pluviosidade, com chuvas distribuídas regularmente por todos os meses do ano. Tá? Então, no equatorial chove o ano inteiro. Altas temperaturas, né? Muita chuva. Então, na linha do Equador. Então, essa aqui foi a questão número 2 da aula 35. Vamos fechar e agora vamos para a aula 36. O continente americano, vegetação aqui, tá? Então nós vamos ter os descritores. Reconhecer
características da vegetação da América, compreender a relação entre a vegetação, tá, e outros elementos da natureza, né, outros elementos naturais, como clima, relevo, hidrografia, solo do continente americano. Então, a primeira pergunta aqui dessa aula 36. 1. Vegetação é um termo geral para a vida vegetal de uma região. É o conjunto de plantas nativas de certo local que se encontram em qualquer área terrestre, desde que nessa localidade haja condições para o seu desenvolvimento. Com relação ao tipo de vegetação dos principais biomas mundiais, o que vai ser incorreto aqui, né? Incorreto a letra D. As florestas temperadas possuem uma vegetação florestal densa, que é composta por árvores que atingem mais de 30 metros e não perdem as folhas no outono. Tá? Então, essa aqui seria a incorreta. Né? Então, as florestas temperadas, elas perdem as folhas. Né? Vamos lá. Questões corretas sobre vegetação. Os desertos apresentam flora e fauna adaptadas à escassez de precipitações. Trata-se de regiões áridas, mas não necessariamente quentes, com baixos índices pluviométricos. Né? Então chove pouco. Letra B. A vegetação da tundra é composta por musgos e líquens que resistem ao frio intenso do inverno e voltam a brotar no verão. Então, tundra, musgos e líquens. Letra C. A taiga é composta por florestas de coníferas, tipos de pinheirinhos, né, pinheiros, um tipo de árvore que possui folhas em forma de agulha, aciculifoliadas, né, agulha, que são recobertas, né, por uma cera que as torna mais resistentes ao frio. Então essa foi a questão 1. A questão 2. O que liga a floresta amazônica, o aquecimento mundial e você? Tá? Então é um texto, né, de análise aqui. Há muito tempo a floresta amazônica é reconhecida como um repositório de serviços ecológicos, não só para os povos indígenas e as comunidades locais, mas também para o restante do mundo. Né? Além disso, de todas as florestas tropicais do mundo, a Amazônia é a única que ainda está conservada em termos de tamanho e diversidade. Isso que é importante. No entanto, à medida que as florestas são queimadas ou retiradas e o processo de aquecimento global é intensificado, o desmatamento da Amazônia gradualmente desmonta os frágeis processos ecológicos que levaram anos para serem construídos e refinados, né? Tem milhares de anos aí. Apesar de ser chamada de pulmão do mundo por alguns, esse termo não é correto. Então veja, esse termo não é correto. Praticamente todo o oxigênio produzido pela Amazônia é consumido pelo próprio ecossistema que a compõe. As verdadeiras produtoras de oxigênio para o mundo são as algas. Né? Então, a Amazônia não seria o pulmão do mundo. Ironicamente, enquanto as florestas tropicais úmidas diminuem continuamente, o trabalho científico realizado nas últimas 2 décadas jogou um pouco de luz sobre os vínculos essenciais que existem entre a saúde das florestas tropicais e o resto do mundo. Isso você pode ler nesse endereço aqui, né, nesse site da WWF Brasil. Tá? Então vamos lá. Sobre a floresta amazônica, considere as seguintes afirmações.
Evapotranspiração intensa e produção de umidade. 2. Vegetação densa e fechada. 3. Produção de oxigênio para o planeta. Dentre as alternativas acima, né, aquela que demarca corretamente a importância da floresta amazônica para a biosfera são, né? Então, o que está correto aqui? A1 e A2, né? A1 e A2. Porque a produção de oxigênio, como nós vimos, não é o fator principal dela. A maior parte do oxigênio produzido na floresta amazônica é consumido pela própria floresta amazônica. Então, essa aqui seria a questão 2 da aula 36. Vamos agora na aula 37, né, a última da nossa revisão por exercícios de hoje. Então, aula 37, o continente americano, formações históricas e regionalização. Descritores, identificar diferentes regionalizações da América. Compreender o processo de ocupação e constituição de um território. Relacionar o desenvolvimento dos continentes ao seu processo de colonização. Tá? Então vamos ver aqui. 1. A América é uma porção do continente americano localizado entre o Rio Grande, fronteira entre Estados Unidos e México, né, e a Terra do Fogo. Então, a América Latina, né? Então, a América Latina é uma porção do continente americano localizado entre o Rio Grande, fronteira entre Estados Unidos e México, e a Terra do Fogo, conjunto de ilhas situados no sul da América do Sul. Nessa porção do continente americano vivem cerca de 586 milhões de pessoas. A área total é de 21 milhões, né, de quilômetros quadrados, o que resulta em uma densidade demográfica de 27,8 habitantes por quilômetro quadrado. Sobre a regionalização da América, assinale a incorreta. Então, vamos direto da incorreta aqui, né? Letra D. A América anglo-saxônica corresponde a todos os países localizados a partir do México até o extremo sul da América do Sul, onde o principal idioma falado é o português, né? Não, o principal idioma falado é o espanhol. Português se fala aqui no Brasil, né, 214 milhões de pessoas, mas a maioria fala espanhol na América Latina. Então só vamos ler aqui as alternativas corretas. Letra A. O continente americano fica então dividido em América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, e América Latina, que recebe esse nome porque é composto por países que têm como língua oficial idiomas que derivam do latim, como português, espanhol e francês. Por essa razão, o México também está incluído nessa divisão. Letra B. Os países da América Latina possuem um passado colonial em comum. A colonização de exploração foi a marca do passado desses países, né? Colonização de exploração. Letra C. A maioria dessas atuais nações serviu às suas metrópoles e teve suas economias voltadas à exportação, o que impediu a constituição de um mercado interno consolidado e causou prejuízos que permanecem até os dias atuais. Tá? Correto aí. Então, a última questão agora, número 2. Localizados na América do Norte, os países da América anglo-saxônica abrangem uma área aproximadamente de 19 milhões de quilômetros quadrados e possuem laços históricos e culturais com o Reino Unido, colonização britânica, né? Sobre a América anglo-saxônica, é correto afirmar que... Então, não está pedindo a correta aqui. Vamos na correta. A América anglo-saxônica é uma classificação utilizada para designar os países mais desenvolvidos do continente americano e que possuem o inglês
como língua oficial. São eles, Estados Unidos e Canadá, ok? Então todos esses exercícios vocês podem acessar pelos links, né, que nós colocamos à disposição de vocês. Então você pode ler em texto, né, acompanhar, revisar e se preparar aqui.